Oi pessoal, boa noite a todos. Eu quero fazer um vídeo aqui para mostrar uma coisa aqui que cada 12 de outubro a gente comemora, ou os católicos comemoram o dia da protetora do Brasil, a padroeira do Brasil, como os católicos comentam, né? Bom, o que eu quero dizer assim para vocês é que pouco se fala nisso, poucos conhecem a história disso. Então diz a história, eu quero ler para vocês aqui um pouco da história para nós entendermos, né, essa história, de que isso aqui eu estou tirando aqui de um livro que pode ser comprado em qualquer livraria, chamado Festas Populares, Suas Origens, né? S.V. Milton é o nome do escritor. E ali é interessante, que me chamou, que eu achei interessante isso, é que Nossa Senhora Aparecida passou só a ser chamada assim a padroeira do Brasil, a protetora, só a partir de 1931. Até 1931 era São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Então para os católicos, os que vieram para o Brasil, eles não gostavam desse nome, porque ele era um nobre espanhol, né, canonizado santo, e que fazia parte da família real quando a Espanha reinava sobre Portugal. Então os portugueses, os brasileiros nunca gostaram disso. Os clérigos em si nunca gostaram disso, exatamente por se tratar de um santo espanhol, né? Então, por se tratar de um santo europeu, eles não gostavam, os brasileiros também não gostavam disso. Então, eles resolveram nomear um outro protetor, então, para o Brasil, né? Depois. E como aconteceu isso? Então, na época havia vários candidatos. Havia o Senhor de Nazaré, Senhor da Penha, Senhor Bonfim. Havia um monte de santos que concorreram, né? Mas ela ganhou. Então ela ganhou a eleição aqui no Brasil, através dos bispos, do que eles fizeram, ela ganhou, né? Em 1929, o episcopado pediu ao Papa Pio XI a declaração oficial da santa como padroeira do Brasil. Citação só atendida em 16 de julho de 1930, quando se marcaram a proclamação solene para o dia 31 de maio de 1931, data que passou a ser festejado o Dia da Padroeira, anteriormente comemorado dia 8 de dezembro. E dia 12 de outubro só foi fixado em 1955 na Assembleia Geral da CNBB, ou seja, dos Bispos do Brasil, na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a mesma que faz as Bíblias aí, né? Sociedade Bíblica do Brasil, enfim, né? CNBB também faz parte, é o mesmo grupo quase. Ficando o mês de maio, o mês de Maria, da família, encerrando com procissão solene no dia 21. Bom, então o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero dizer então que houve uma eleição e ela ganhou, ela passou a ser então nomeada a padroeira do Brasil. Então, dia 31 de maio de 1931. Ela foi levada a Getúlio Vargas, né, através da proclamação solene no Rio de Janeiro, quando a imagem recebeu a saudação apoteótica tanto do povo como das autoridades, né, na sua apresentação máxima, pessoa como na presença do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, foi que recebeu ela como autoridade oficial do Brasil daquela época, a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira do Brasil. Bom, eu estou fazendo esse vídeo contando a história para vocês aqui, mas eu em si não acredito nisso, já vou dizer, e também peço aos irmãos católicos que me perdoem, porque eu estou contando um pouco da história que muitas vezes não conhecem, né? Por que eu estou contando a história? Porque o Brasil sofre um processo de idiotização. Faz muito tempo que o Brasil vem sendo idiotizado. As pessoas têm uma informação por cima,
as pessoas não é contado para elas como as coisas realmente acontecem, né? Então, e aí as pessoas ficam fazendo coisa sem saber o que estão adorando, o que estão fazendo, porque como isso veio a acontecer. Então, para vocês terem uma ideia assim mais por cima, muitas pessoas não conhecem, então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar aqui. Sentei agora no meu sofá porque está chovendo aqui, está chovendo e muito, então eu vou fazer um vídeo para mostrar, contar um pouco da verdadeira história, né, sobre Nossa Senhora Aparecida. Então conta a história que em 16 de julho de 1930, vou botar a imagem ficar um pouquinho melhor, né, o Papa Pio XI declarou e constituiu a imagem Aparecida como padroeiro da nação brasileira, que substituiu então a imagem, o santo espanhol Dom Pedro de Alcântara, que até 1931 era o padroeiro do Brasil, era o que protegia, nada podia entrar aqui sem o padroeiro, né? Então, o Papa Pio XI declarou então que Nossa Senhora Aparecida, a partir de 1931, seria a padroeira do povo brasileiro. Conta-se que a imagem foi encontrada no rio Paraíba, próximo a Porto de Itaguaçu, no ano de 1717, por 3 pescadores que foram pescar para um grande banquete oferecido ao governo da província de São Paulo e Minas Gerais. Na primeira vez que lançaram a rede, encontraram a imagem sem cabeça e logo após com os peixes a parte que faltava, ou seja, a cabeça. Então a primeira parte que eles pescaram da Santa, do rio Paraíba, no porto, né, de Itaguaçu, ali foi a imagem sem cabeça. Por isso que dizem que o povo brasileiro não pensa, é um povo sem cabeça, porque a sua protetora, que seria a cabeça, que protege a nação brasileira, foi pescada sem a cabeça. Bom, continuando. Na primeira vez que lançaram, então as redes não encontraram cabeça. Logo a segunda vez, então, trouxeram um peixe com a cabeça que faltava. Por causa disso, os pescadores chamaram o ocorrido de milagre, com os boatos de Deus Início Romaria, que culminou na construção da Basílica de Aparecida do Norte. Vejam bem como as coisas caminham. E não é eu estou contando a história aqui de um padre. Agora estou no outro livro contando a história aqui. É um padre que está contando essa história que eu estou lendo aqui para vocês. Então não fiquem bravos comigo. Essa história foi investigada por Dom Aníbal Pereira dos Reis, ordenado padre em 1949. É bom dar fonte para não ficarem, né, dizendo, não, o cara está falando bobagem. Não, estou repetindo aqui a história de um padre que contou. Como ardente devoto da imagem, conviveu com os bastidores de Aparecida, e por se tornar sacerdote da cidade de Guaratinguetá, pôde tirar, portanto, conclusões exatas sobre a origem da imagem. Após descobrirem verdadeiras histórias de aparição, depois de uma longa investigação, o padre Aníbal se converteu ao Evangelho. O padre Aníbal não quis mais saber dessa história, ele achou que isso era ridículo, né? Depois eu vou falar um pouquinho da história dela, como foi achada e o que conta também. A história verdadeira, vou contar um pouquinho da história da imagem, né, de como foi achada. A história verdadeira segue-se da seguinte forma: tendo em vista que a febre do ouro, as desordens das capitanias de São Paulo e Minas Gerais e os descontroles do governo de Dom Brás Baltazar de Silveira, o conde de Assur, foi enviado para interferir na situação de redobrar a ordem. A chegada da cidade de Guaratinguetá despertou o interesse do vigário local, José Alves Vilela, que se tornou bispo, quis se tornar bispo, por isso programou um jantar para a Câmara Municipal. Para tal evento precisava-se de uma grande quantidade de peixes, então orientou os 3 pescadores para lançarem suas redes próximo ao porto. Na pesca encontraram 2 partes da imagem. Até aí tudo certo, mas o que ocorreu de fato, o padre fora ao porto de Itaguaçu antes de os pescadores chegarem e colocou a imagem bem no local de onde os mesmos indicaram o lançamento das redes. Bom, aqui eu acho que não precisa mais continuar lendo aqui, porque vocês já viram que isso aqui tem armação, né, pessoal? O que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero dizer para vocês o seguinte:
que também há uma outra versão, que está no outro livro aqui, Festa Popular e Suas Origens, que, na verdade, os escravos, eles tinham essa imagem como um orixá d'água. E a religião dos africanos, eles quebravam a santa, chegavam na água para fazer um milagre para eles, para o orixá, entendeu? Essa é uma versão, não estou dizendo que seja isso. O livro aqui traz como uma versão. Há outras versões, outras histórias, que também tinha um padre que fez e jogou fora. Há outra história também de famílias que passaram por ali, moradores moraram em cima, e deve ter quebrado a santa quando se mexeram, botaram fora a santa, trabalho de gesso. E há outros que foi comprovado que foi um padre que fez. Então essa é a santa protetora do Brasil para os católicos, vamos deixar claro isso, né? Para os católicos, não para os evangélicos, que segundo os devotos dela é a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, outros chamam de Nazaré, tem quantos nomes? Mas isso não tem nada a ver com a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia, na Bíblia só encontra Maria. Quem deu essas variantes de nomes foi a religião católica apostólica romana, que depois passaram, né, a dar vários nomes para ela. Inclusive, até as religiões afrodescendentes chamam de Iemanjá. Mas o Brasil, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o Brasil tem mesmo uma protetora? Será que existe isso mesmo? Ou isso aí é só mais um produto de idiotização da cultura popular e do povo? De vender uma coisa, enganar o povo, fazer o povo pensar uma coisa que não existe, que não é, que não tem amparo nas escrituras. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Bíblia então, né? Eu sei porque eu estou falando de um povo religioso. Eu não estou falando agora para um povo que não é religioso, estou falando para um povo que é religioso. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que nós não devemos ir além do que está escrito. Cada um para falar bonito, cada um defende uma tese, né? Uns são de Cefas, outros são de Cristo, né? Outros são um pregador influente, mas eu quero dizer para vocês algo. A palavra de Deus, ela não muda. Veja, por exemplo, nós encontramos lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 13, que Daniel precisou orar 21 dias, porque o príncipe da Pérsia, um protetor dos persas, daquele povo, daquele lugar, daquela cidade, impedia a oração de Daniel de chegar ao céu. Ele era um protetor dos persas. Então, por mais que Daniel orasse, por mais que Daniel buscasse, a oração de Daniel não chegava. Seja que demônio forte, hein? Esse Deus que me perdoe, né, da expressão, mas o que dá a entender pela palavra de Deus, pela Bíblia, né, porque ninguém tem poder no céu e na terra, todo poder foi dado para o Messias, para o Cristo, entendeu? Mas estou falando da época de Daniel, até essa época o Messias não tinha vindo. Então, o próprio Daniel, o próprio anjo, a oração de Daniel não chegava até Deus, porque esse protetor dos persas impedia. Então, e o anjo teve que pedir ajuda, né, para Gabriel, para poder a oração de Daniel chegar até Deus. Nós encontramos também uma passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, de Apocalipse, que também é outro protetor ali de um lugar. Vejam bem: eu sei as tuas obras, onde habitas, que és onde está o trono de Satanás. Né? Então, Satanás, que era o protetor de Pérgamo. Né? Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então, eu quero dizer para vocês assim: então, Pérgamo, o próprio Satanás protegia e protege Pérgamo, segundo a Bíblia Sagrada, né? Então, essa é alguma história de alguns padroeiros, né, que eles protegiam, segundo a Bíblia, algum determinado lugar, algumas cidades, né? Então, eles tinham esses deuses, esses protetores, essas protetoras, que às vezes eram deusas também, que protegiam a cidade deles, que protegiam a riqueza deles, que protegiam o trabalho deles. No Novo Testamento fala, né, que Paulo teve problema, o apóstolo Paulo teve problema porque
a deusa Diana, né, na cidade, os ourives ganhavam dinheiro vendendo a imagem dela. Então, que era a proteção deles. Protegia as atividades intelectuais, protegia as guerras deles, né, quando faziam guerra. Então, eles tinham seus protetores. Até aqui, quando nós vimos aqui nesse livro que eu falei de festas aqui, da padroeira, nós vimos aqui que até que ele fala que sobre alguns lugares, alguns deuses pagãos que protegiam, né? Nós temos aqui, que era considerado Deus poderoso, nós temos os deuses, o Marduk da Babilônia, o Melkarte dos fenícios, Quemosh dos moabitas, e tantos outros aí que formavam, estou citando só alguns protetores de alguns povos, né, que formavam então esse grande exército protetor aqui, desse povo, desse pessoal, né? Porque eram os famosos nicolaítas, né? Que o Apocalipse fala. Eles tinham que dominar a massa, eles tinham que dominar o povo. Então o que eles faziam? Eles inventavam sempre um deus ou uma deusa, e geralmente a causa era a morte, né? Eles matavam. Tanto que no ano 324, o próprio Constantino, ele uniu a religião ao Estado. E todo aquele que não adorasse a Igreja Católica Apostólica Romana nesse período, dali que ele viveu, era considerado pagão, daí a origem da palavra pagão, né? E ele matava e pegava ouro, pegava prata, pegava riqueza desses povos. Então nós temos aí os famosos nicolaítas. Porque não sabe o que é a doutrina dos nicolaítas, os nicolaítas são aqueles que dominam os outros, são os dominadores, né? São os balaíns da vida. Então, mas a pergunta que eu faço para vocês aqui vocês acham que o Brasil tem uma padroeira mesmo? O Brasil está mergulhado em corrupção. Eu quero pedir perdão aos católicos desde já, aqueles que acreditam nisso. Eu não acredito nisso. Eu estou falando aqui história, já peguei com um padre aqui, que já citei o nome, como base, que ele acreditava nisso, também não acredita mais, né? Vocês acreditam que se Deus não, como diz a Bíblia, se Deus não lutar por nós, em vão vigia o sentinela? Porque o Brasil está mergulhado numa corrupção, roubo, assassinato, violência, desemprego, maldade de tudo quanto é jeito, tipo. Vocês acham mesmo que o Brasil tem uma protetora? Então, essa protetora aí, na minha opinião, é frajuda, porque nós somos um dos países mais atrasados do mundo, né? Nós somos um dos países mais corruptos do mundo, enquanto o Deus da Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que ajuda os pobres, os fracos necessitados, se afasta da corrupção, e nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Então, isso é vender uma ilusão, uma idiotização para o povo de que ele tem alguém que protege, como se Deus não fosse o suficiente para proteger, como se Cristo não fosse o suficiente para proteger. Então, a gente vê que isso é triste, e que essa santa, essa protetora que foi pescada, a primeira parte do corpo dela no rio Paraíba, né? E depois acharam a cabeça dela e colaram ali, fizeram. Então, e depois até estudaram essa santa, porque em 1978 um fanático religioso entrou lá e pegou ela e quebrou em pedacinho, né? Então, eles tiveram a oportunidade na MASP de estudar essa santa toda, como ela foi feita. Ela tinha 40 centímetros, ela tem 40 centímetros de altura, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, tem gente que acredita sério nessas coisas de proteção, né? Mas o padre Aníbal aqui está dizendo que era um padre que conviveu naquela época, que isso aí não é bem assim a coisa, né? Então, essa santa apresentava essa imagem, tinha 40 centímetros de altura, em cerâmica, peso 4,5 quilos, sem o manto, entendeu? E era feito de barro. Aqui
Bom, aqui eu vou sair um pouco dessa história aqui, mas como eu falei aqui, que em 1978 um fanático enraivecido e inconformado com o culto à idolatria invadiu a igreja e espatifou a santa no chão, permitindo os técnicos da MASP, Museu de Arte de São Paulo, um exame minucioso do material e conclusão desses fragmentos, né? Então eu vou deixar um pouco da história aqui, já que eu botei aqui. Getúlio Vargas, então, foi no governo de Getúlio Vargas que isso foi aprovado. E vocês vejam o que aconteceu com a família de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou, depois, até poucos dias atrás, um neto dele se matou também, né? Parece que é o terceiro já que se matou da família dele. Você vê que não presta a pessoa brincar com essas coisas, né? Então, essa história de dizer que o Brasil tem um protetor, isso é uma afronta direta também a um salmo, porque diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então não pode ter isso. E o mais incrível é que a Bíblia foi escrita pela Igreja Católica. A Igreja Católica escreveu a Bíblia. Antes da Igreja Católica tinha as Escrituras. Eles pegaram no Concílio de Nicéia e criaram a Bíblia. A Bíblia que você tem hoje nas tuas mãos aí, né? Foi criado pelos bispos da Igreja Católica e por Constantino no Concílio de Nicéia, só para vocês terem uma ideia. Então, eu quero dizer para vocês assim que a Bíblia, ela dá a entender lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26, que a Jerusalém que é do alto, essa é a nossa mãe. Porque parece que é uma carência das pessoas ter uma mãe, uma protetora. Assim como tem o pai em casa, a mãe, né? Eles querem ter um pai no céu e uma mãe no céu. Mas a Bíblia fala em Gálatas capítulo 4, versículo 6, que a única mãe que tem é Jerusalém Celestial. É a única que está mais próximo disso. Não tem nada a ver com Maria, com Nossa Senhora, não tem um paro bíblico para isso. Vocês entendem? Né? Mas Maria é imaculada, Maria é não sei o que. Bom, vamos lá para a história que eles mesmos escreveram, para não dizer bobagem, né? Então, essa história de que há preciso uma deusa, um deus, um padroeiro para proteger, ela era muito usada nos povos pagãos, tanto que a palavra padrinho, ela vem de padroeiro. A palavra patronato, ela vem de padroeiro, né? Então, já que tinha um santo, vamos escolher uma santa. Vocês entendem? A que protege, né? Já que até 1931 quem protegia o Brasil era Dom Pedro de Alcântara, que era um santo espanhol, então vamos agora botar uma santa, né? É uma santa que foi pescada lá no rio Paraíba, e vamos botar essa santa, e essa santa então vai ser a protetora do Brasil. Olha que absurdo isso, gente. E tem gente que cai nisso, por isso que eu falo processo de idiotização na política, processo de idiotização na arte, o processo de idiotização no ensino, né? Na cultura, na religião. Vocês vejam bem, o que diz a Bíblia? Só um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo, né? Homem. Onde é que está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Você pode ir lá ler, que você vai encontrar lá. Então esse negócio de padrinho, de madrinha, de protetor, que onde é a origem, isso é muito sério. É muito sério porque Daniel não conseguiu mandar a origem dele porque tinha um demônio que era padroeiro da cidade. A Bíblia diz que o trono de Satanás, cidade de Pérgamo, não está o trono de Satanás, ele é o padroeiro daquela cidade. Ele é que cuida, que protege, né? Padrinho é o que protege, o padroeiro é o que protege, que cuida. E o perigo nisso está em nós entendermos que só a Deus é permitido o culto. Mateus capítulo 4, versículo 10, a parte B ali você vai ver que somente a Deus é permitido o culto. Somente Ele e somente o Filho dele, o Messias, como nós falamos, que essa palavra Messias quer dizer ungido, nem a mesma coisa que a palavra Cristo no grego quer dizer ungido, e Messias no hebraico ungido, somente a Ele, né? Somente ao Messias tem todo o poder no céu e na terra, foi permitido. O Pai, o Deus, permitiu ao seu Filho, porque Ele não usou ser igual ao Pai, diz a Bíblia, né? Então, ter todo esse poder. Então, ele é o mediador de todos nós. Então, esse negócio. E o que estava acontecendo? Nessa época, ainda era muito influente a escravidão.
Então o que fizeram? Pintaram a santa de preto, né? A santinha estava pretinha, pintadinha de pretinha. Então isso chamava o quê? As pessoas de cor, para adorar aquela santa, para ter um apego, para deixar a religião afro e passar agora a adorar uma santa que também era preta, da cor da pele deles. Era uma jogada, um marketing. É como muitos partidos políticos fazem hoje. Nós tiramos tantos da pobreza, mas tu vai ver que não tirou ninguém da pobreza. Fizemos tantas obras, tantas coisas, tu vai ver lá que na verdade não foi feito. Assim é essa jogada religiosa, dessa protetora ou dessa falsa protetora, ou quem acredita nisso. Eu já disse, vocês me desculpem, não estou ofendendo aqui nenhum irmão católico, nenhuma irmã. Você pode acreditar no que você quiser. Eu estou falando do ponto de vista histórico. Estou aqui com 2 livros aqui falando exatamente sobre isso. Se é possível um país ter um padroeiro ou uma padroeira? Não é possível, isso não existe. O que existe é o que está na palavra de Deus, na palavra do Criador. Somente Deus pode proteger, somente Cristo pode nos proteger, somente Ele pode nos encher com o Espírito dele, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, Ele mesmo pode nos revestir das suas armaduras. Nós temos que nos revestir e enfrentar a situação da vida, do dia a dia da nossa vida. Então, lá no Rio Paraíba, no Porto do Iguaçu, então, naquela época foi pescado essa santa aí, então, que foi chamada, então, né, de a Santa Padroeira. O que eu quero dizer para vocês, agora eu vou conversar um pouco com vocês aqui, do que eu penso sobre isso. Bom, eu penso sobre isso assim, gente. Existe algo dentro do ser humano. Primeiro que o ser humano deveria olhar para dentro dele mesmo e dizer aquela palavra que o grande filósofo e pensador disse: conheça-te a ti mesmo. Você já tentou se conhecer a você mesmo? Segundo, há um processo que quase sempre quando nós temos dificuldade, nós buscamos ajuda em alguma coisa, ou pode ser material ou espiritual, ou se voltarmos para uma convicção religiosa, que nem que aquilo, nós sabemos muitas vezes que aquilo está errado, mas nós vamos lá fazer. Eu não estou dizendo que está fazendo isso está errado, não, cada um tira suas conclusões. O que eu quero dizer é que pode alguém nomear um protetor para um país, para uma nação, sem autorização daquele povo? Pois foi isso que aconteceu. Nem todo o povo brasileiro concordou com isso. Nem todos. Então, há sempre alguns falam assim, vocês vão ver agora dia 12 de outubro, que é o mesmo dia das crianças, né? Vai estar ali, Nossa Senhora Aparecida, protetora do Brasil. Para aí, gente, mas que país podre esse nosso. Está provado que os países que são católicos são os mais atrasados que tem. Hoje muitos não sabem fazer uma leitura e interpretação de um texto, da própria Bíblia. A gente vê muita confusão da própria Bíblia, as pessoas não sabem. Há um caso de um pastor que pegou o irmão uma mulher, membro da igreja dele, e transou, porque segundo a Bíblia, Deus estava liberando para transar. O repórter teve que tirar isso da cabeça dele. As pessoas não sabem interpretar um texto bíblico, muitas vezes. Vocês entendem? Então o que a pessoa faz? Eles trabalham com a ignorância. Vocês acham mesmo que se não é nossas forças armadas, que se não é o Espírito do Pai, do Deus verdadeiro mesmo, tá nos orientando, do próprio Messias, o seu Filho Jesus, como morreu na cruz, vocês acham mesmo que alguém vai proteger nós? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse processo de idiotização do nosso país, nós temos que começar a combater, porque a idiotização ela não vem só da religião. Nós estamos começando a derrubar mitos, nós estamos começando a mostrar para as pessoas pela Bíblia onde está o erro na Bíblia, no capítulo, versículo, para as pessoas entenderem, porque as pessoas não estão mais lendo a Bíblia, interpretando como ela é. Então a pessoa vem, porque isso aí não é nem bíblico. Isso não é nem bíblico. O próprio padre aqui, Aníbal, falando sobre isso, diz: olha, isso aí realmente é uma coisa inventada, uma coisa criada. E olha, milhões e milhões de pessoas que vão adorar isso. Por que isso foi permitido? Porque isso aí passou a ser fonte de lucro do Vaticano a partir de 1931.
Imagine quanto dinheiro dá isso aí vendendo imagem, vendendo estatuazinha, vendendo a gargantilhazinha que ela fica pendurada no pescoço, né? Mas se vier um ladrão correr e você tiver que te assaltar e você tiver que correr, ela vai ir para trás do teu pescoço, e tanto que você vai correr, ela não vai te proteger de coisa nenhuma. Então, é isso que eu quero dizer para você. A nossa educação nos colégios está idiotizado. Hoje as pessoas não dizem mais nem professora, é sora, né? Mas você bota uma redação sora para ver o que acontece. Então, a gente vê na política as pessoas idiotizadas, pessoas que hoje estão tão idiotizadas que estão apoiando pessoas que estão condenadas a 9 anos na justiça por participação de corrupção, estão fazendo campanha por aí e mostrando que a gente que apoia isso, e ainda vão fazer propaganda na televisão dizendo que tiraram 33 milhões de pessoas da pobreza. Você entende? Isso é idiotização, gente. Idiotização religiosa, idiotização política, né? Enfim, idiotização educacional. A própria história do Brasil hoje não é muito contada. Tem muita gente que ainda acredita que houve ditadura militar no Brasil, sendo que o próprio Congresso pediu para que houvesse tomada em 64 no ato AI-5. O próprio Congresso Nacional e o povo vão pedir. Então as pessoas precisam ler mais, se informar mais, para não cair nesses erros de pessoas que tiram as pessoas para idiota e botam ali, e mesmo que a história depois escrita em livro, padres contando que é falso. Em Portugal tem um padre que ele lançou um livro em Portugal. E se vocês vão ver aí no YouTube, se vocês pesquisar, ou no Google, vocês vão encontrar esse padre contando que aquela história da Nossa Senhora, por exemplo, aquelas crianças lá em Portugal, é tudo mentira. É um padre, não é eu que estou contando, é um padre. Parece que o cara até bispo lá, que ele conta isso. Ele não está sozinho, tem muitos outros que contam. Por que então que história aconteceu? Por causa do dinheiro. Você entende? Tudo é ganância de dinheiro. Gente, se Deus não proteger nós, se Cristo não nos proteger, nada mais vai nos proteger. Nada. Somente há esperança, salvação. Somente há em nós algo que possa realmente nos ajudar no momento que nós levar uma vida certa e fazer as coisas certas, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa pequena história aqui, né? Que está aqui, eu citei a fonte, ó. A fonte está aqui, ó. É uma das fontes. O outro livro tá aqui, né? Também que eu li para vocês, citei as fontes. Porque isso tem que acabar, né, gente? Vamos confiar mais em Deus. Vamos confiar mais no seu Filho, o Cristo. E vamos deixar a vida correr, né? Porque todo jeito se dobrará diante dele naquele dia. Todos terão que confessar. Aí a pessoa pode dizer assim para mim: mas nós não adoramos Maria, adoramos ela como uma foto. Sim, mas você não pega uma foto do teu filho e vai se ajoelhar, dobrar o joelho para ela. Você não pega uma foto de um parente teu e vai dobrar o joelho. Você não vai acender vela para um filho teu, né? Você não vai pedir uma bênção, proteção para um filho teu. Então o Brasil não precisa de uma protetora. O Brasil já tem um. É Deus, é o Cristo, é o seu Filho, que um dia há de jogar vivos e mortos, que está lá sentado à destra e à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso protetor. Aí eu sei que eu tenho amigos meus que não acreditam, não são religiosos, não acreditam mais numa volta interna, do que o homem deve fazer uma reflexão interna, conhecer-se a si mesmo, olhar para dentro de si, começar a se investigar, começar a se analisar seus próprios erros, coisa que muitos homens não fazem. Eu sei disso. Tem outros que são religiosos ao extremo. Eu tenho amigos de todo jeito. Eu tenho amigos católicos ao extremo, tem outros que são evangélicos ao extremo, tem outros que são espíritas ao extremo, tem outros que não acreditam em nada disso. Tenho amigos ateus também, mas eu quero deixar algo para vocês que é muito importante. Eu acredito que existe Deus, que nós chamamos de Deus. Eu acredito que o seu Filho veio e morreu por nós, para que nós pudéssemos um dia ter
a nossa redenção, sermos salvos, ganhar a vida eterna. Eu acredito que a vida eterna é por aí. Essa é a vida eterna. E acredito, sinceramente, que o Brasil, com a sua protetora, está indo de mal a pior. E se nós não dobrarmos o joelho e não buscarmos o Senhor, não vai adiantar nada. Com protetora ou sem protetora, o Brasil vai continuar do mesmo jeito que está, gente. Então, vamos acreditar mais em Deus e menos numa protetora. Vamos acreditar mais, pedir a Deus saúde para trabalhar, para nós viver a nossa vida e que Deus possa olhar para nós com os olhos de perdão e de misericórdia e nos dar uma direção, um caminho para nós e para o nosso país aqui, nesse ano que está se indo agora para 1917, que temos agora nesse mês aqui de setembro, que em 2018 a gente possa crescer, né, com a ajuda de Deus, não dessa protetora aí que foi pescada numa rede lá no Rio Paraíba e que todo mundo faz uma idolatria, porque assim não salva ninguém, ok? Me perdoe os católicos aí, os irmãos e as irmãs, não falei mal de ninguém, citei fonte, né, e eu quero desejo a paz pro coração de todos vocês, Shalom para todos, ok?